Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? É o que eu queria que você entendesse aqui, que quando nós descemos no Isaac, nós somos feitos filhos de Deus. Quem de vocês aí é batizado? Levanta a mão. Então vocês são o quê? Filhos de Deus. É isso que eu guardo isso aí. Agora vamos lá no livro de Hebreus. Filhos, né? Nós somos filhos de Deus. Já entenderam isso? Sim ou não? Então vamos entender agora a outra parte. Lá no livro de Hebreus, Hebreus 12. Hebreus 12. Acharam aí? Isso. Hebreus 12. Aí ele está dizendo aqui, ó. Vamos pegar o 1 que a gente vai entender melhor. Entendeu? Ele está falando assim, ó. Perseverança no meio das provações, não é isso? Segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos dar uma paradinha aqui? Uma coisa que a gente tem que vigiar, a gente às vezes é muito inocentezinho. O pecado sempre está nos rodeando de perto, você tem que ter cuidado. O demônio sempre vai trazer uma tentação. Ele sempre vai procurar tentar você em alguma coisa. E a palavra de Deus diz o seguinte: vigiai e orai para não entrar em tentação. Porque o diabo, gente, ele conhece a palavra, do Gênesis ao Apocalipse. Às vezes ele não consegue fazer a pessoa beber, fumar, cheirar, mas consegue tirar a pessoa da igreja, consegue afastar a pessoa de Jesus, consegue evitar que a pessoa ore, consegue jogar uma pessoa contra a outra. Você está entendendo? O pecado tão de perto nos rodeia. Às vezes ele faz você uma pessoa, você julgar os outros. Uma coisa ele vai tentar fazer você cair dentro da palavra, como ele fez com Daniel. Daniel, eles procuravam algum vício e culpa no Daniel, a qual pudesse incriminar ele, né? Mas não acharam. Então eles falam, vamos procurar na própria lei de Deus. Às vezes o diabo procura em você algum vício, alguma culpa, alguma coisa que possa prejudicar você, jogar você no erro, no pecado. Ele não vai achar, então ele vai procurar na própria lei de Deus alguma coisa que você está fazendo fora da palavra, que é para acusar você, que é para impedir as suas bênçãos de acontecer. Glória a Deus. E outra coisa, mas aí eu não bebo, não fumo, mas uma coisa, gente, preste bem atenção, uma coisa que a gente precisa aprender, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai ministrar o coração de vocês, que a gente vai... Muitas das vezes, nós ouvimos a palavra e a gente não concorda muito com o que está sendo ensinado. A gente pensa que o pastor está meio doido, a pastora está meio louca. Você está entendendo? Isso aí. E às vezes a gente tem despreza, porque a gente não dá nem confiança, achando que Deus tá depois da cabeça do pastor, da pastora. Lá na frente, você vai enxergar que não era. Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não sois vós que falarás, é o Espírito do Pai que fala em vós. E muitas das vezes, quando você percebe que Deus está usando a pessoa, você demorou muito a entender, você vai entender quantas bênçãos você perdeu. E se você entendesse antes, a sua bênção teria chegado antes. Mas às vezes a gente luta contra a verdade, sabia?
Às vezes nós mesmos lutamos contra Deus. Pastora, mas como que a gente luta contra Deus? Quando a gente não aceita o que é pregado. Pessoal, ser cristão não é só a gente vir na igreja, a gente tem que aceitar o que Deus fala. Por isso que a palavra de Deus diz, como andaram dois juntos, se não tiver de acordo. Às vezes eu não aceito de jeito nenhum o que Deus está falando. É meio complicado. Você está entendendo? Então, ele está falando assim, ó, que é para a gente fugir de quê? Todo embaraço. Deixamos todo embaraço. Sabe o que é embaraço? Você, igual eu preguei hoje de manhã, você está com a mente embaraçada, você não sabe o que você quer, uma hora tu quer uma coisa, outra hora tu quer outra. A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar, que é levado de um lado, levado do outro, levado de um lado. Quer dizer, você nunca se acerta. Tu já viu a onda parada? É muito difícil. Hã? Não, o mar você para. Tu nunca para num lugar só. Então é difícil Deus abençoar porque a pessoa não sabe, a pessoa troca de pensamento igual troca de roupa. Você está entendendo? Não quero jantar, não quero jantar mais não. Eu vou fazer um lanche, não vou fazer um lanche, mas você não sabe o que você quer. Você está entendendo? Eu gosto de casar, não quero casar com não. Eu preciso casar, posso casar. Você está entendendo? A gente tem que ser pessoas decididas. Deus gosta de pessoas decididas, sabia? O que eu quero é isso. É isso, é isso, é isso, pronto. Agora a pessoa vai, quando ela insiste numa coisa errada. No certo a pessoa não insiste. Então é meio complicado. Deus ficou olhando assim, o que essa pessoa quer, afinal de contas? Deus fica tentando entender a gente, deixando todo embaraço. Você tem que procurar desembaraçar a sua mente, pedir a Deus clareza. Deus, santifica meus olhos, abre meus olhos espirituais. Às vezes a pessoa está perdendo tempo, gente. Perdendo tempo. Deus está querendo agir, Deus está querendo fazer, mas não pode. Às vezes tem pessoa que é cabeça dura, sabia? Tem pessoa que é cabeça dura, tem pessoa que não insiste no sofrimento. Deus está querendo tirar a pessoa que você insiste. Deus está querendo tirar a pessoa que você insiste. É muito chato isso, porque é mais ou menos assim, você está com fome, eu estou insistindo para você comer, você não quer. Daqui a pouco você está magrinho, está insistindo para você comer, você não quer. Daqui a pouco você dá mais vertigem, estou insistindo, você não é obrigado a comer. Eu estou tentando te ajudar e você não quer, quer dizer, eu não vou poder forçar você a comer. A mesma coisa é Deus, às vezes Deus está insistindo em te abençoar, querendo te ajudar, mas a pessoa não aceita. Você sabe quando que começa o problema todinho na vida da pessoa? Sim ou não? Quando ela começa a não obedecer mais a palavra. Como meu pastor uma vez, ele pegou uma coisa que é verdade. Será que ainda vale a pena vir na igreja, ouvir a palavra? Isso tudo é coisa que a gente tem que analisar. Por que eu vou obedecer? Eu estou disposto a obedecer, eu vou ficar indo para a igreja só para... esse pastor, essa pastora. Então, irmão, a gente não quer nada sério com Deus. Se você querer compromisso com Deus, você tem que ir para a igreja sério. Senhor, fala comigo, Deus, é isso que eu tenho que fazer? Então é isso, acabou. As pessoas questionam muito a Deus. Quando Deus mandou Abraão levar o filho dele para sacrificar, você não vê Deus, o Abraão teimando com Deus. Não, Deus, que é isso? Que eu não sei o que tu viu. Ele questionando, debatendo com Deus. Não, ele pegou o filho e levou. Ué, Deus não mandou? Tu não vê a pessoa debatendo, questionando a Deus. Aquela mulher, ela estava cheia de problema, aquela viúva. Ela foi lá no profeta, o profeta falou para ela o que tinha que fazer. O que ela fez? Ela pegou, foi para casa, pegou o vaso emprestado e foi fazer o que o profeta falou. Você não vê aquela mulher debatendo com o profeta. Hoje em dia as pessoas deixam de ser abençoadas, perdem bênção por causa de debate com o homem de Deus, bate de frente mesmo com o pastor, com a pastora. Gente, isso é pecado. A pessoa vai indo, então tá bom. Então não é Deus que está falando? Então vai indo. Deus vai sendo abençoado, você vai ficando para trás. Eu vou fazer o quê? Deus só opera se eu creio. Por isso que a palavra de Deus diz lá no 2 Crônica 20:20. Crede no Senhor teu Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas. Eu não creio.
O profeta está falando, a Bíblia diz que aqui quem recebe um discípulo na qualidade de discípulo receberá galardão de discípulo. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe o profeta como 7:1? Para para pensar, isso é conversa fiada. Isso que o pastor está falando nem é verdade, isso não tem nada a ver. Quem recebe o profeta assim? Como é que vai receber galardão de quê? Ué, é só você parar para analisar, de acordo com as escrituras. Quer dizer, eu vou ficando para trás. Porque o meu coração está igual de Lídia, está fechado, eu não entendo, não aceito, não quero aceitar. Então as coisas de Deus, gente, não é assim. A gente tem que pedir força a Deus e falar assim, me ajuda a entender, me ajuda a obedecer. Gente, a pior coisa que tem, escuta o que eu estou falando para você, porque eu já passei por isso. Teve uma época eu na igreja, isso aqui é coisa que eu não costumo falar aqui não, tá? Eu acho até que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Eu na igreja, já era uma pregadora, porque antes de ser pastora eu era obreira, depois Deus levantou, usou o pastor para me levantar como evangelista, eu já pregava como evangelista, antes de eu ser uma pastora. Teve uma época da minha vida que eu já era pregadora, que eu cismei que eu queria me matar. Pastor, mas por quê? Muito sofrimento. Mas por que você sofreu tanto? Seu evangelho é boa nova. Vou te explicar por quê. Rebeldia. A pior coisa que o cristão faz na vida dele, para ele mesmo, é ser rebelde com Deus. Deus está falando uma coisa, a pessoa está teimando. Deus está falando, a pessoa está teimando. Gente, isso é a pior coisa que tem. Escuta isso que eu vou te falar. Começou a entrar um demônio na minha vida que eu só queria me matar, não queria mais viver, me deu uma tristeza. Por quê? Porque eu não queria obedecer a Deus. Você está entendendo? É rebeldia com Deus. As coisas de Deus não é assim. Você, quando é de Deus, a Bíblia diz o seguinte: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e acabou. Uma pessoa de Deus não consegue ficar debatendo com o pastor, não consegue ficar debatendo com pai e mãe. Gente, a verdade é essa. Você está entendendo? Às vezes a gente vem na igreja pregar, a pessoa fala, a pastora está querendo andar de santarrão. Não é santarrão, não. Tem que pregar a verdade. Você é de Deus? Você não consegue fazer isso. Enquanto você consegue fazer essas coisas, tem alguma coisa dominando ainda a sua vida. E eu queria que você entendesse isso. Você tem que se livrar desse troço antes que ele destrua você. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: quem comete pecado é escravo do pecado. Se você não vencer o diabo, ele vai vencer você. E se ele vencer você, ele só veio para roubar, matar e destruir. Você entendeu? Tem muitos jovens por aí, preste atenção, morrendo. Eu recebo pedidos de oração aqui por jovens com coisa séria. Jovens surtando dentro de casa, jovens se cortando toda, igual a menina que eu orei por ela. Ela pegava a gilete assim, as cortava todinha, a própria gilete. Você está entendendo? Mas por que isso? Não adianta, não entra na cabeça da pessoa que para ela ser feliz, ela tem que honrar o pai e a mãe dela. Então tá bom, vai lá, continua fazendo, mas vai fazer o quê? Deus não pode fazer. Aí vai vivendo de sonho, de esperança, de ilusão, porque Deus está olhando lá de cima, está esperando a pessoa obedecer. A pessoa não vai, é dura de coração, morre ali, mas não obedece. Isso é muito triste, gente. Você está entendendo? Eu orei por uma jovem, estou falando que eu orei, ela se cortava todinha com gilete. Ela falava, pastor, tiveram que tirar meus filhos de dentro de casa porque eu queria matar meus próprios filhos. E um era um bebezinho. E aí, pastor? E aí que ela humilhava a mãe, xingava a mãe, pintava, bordava com a mãe. O demônio entra. Se você der lugar, ele vai entrar. E, gente, tem tantas pessoas bem-sucedidas. Então a pessoa questiona, não, mas porque minha mãe, não, mas é porque meu pai, não, isso é um demônio. E a hora que você for uma pessoa santa de Deus, você vai entender. É assim, Deus mandou fazer assim, eu vou fazer assim, acabou. Tu não vai mais obedecer o diabo.
Eu tenho mãe, gente, eu tenho mãe, eu tenho pai. Se eu falasse que eu sou obediente, eu falasse, eu podia estar sendo orgulhosa, eu podia estar sendo soberba, mas outro dia a Natasha e a Rita estavam lá em casa e elas escutaram meu próprio pai falando lá sentado no sofá. Você está entendendo? Ele mesmo falando, sua mãe, eu não tenho nada que reclamar dela, que ela sempre foi de me ouvir, sempre foi obediente. Gente, é sério isso. Não sou melhor do que ninguém não, mas a pessoa fica peitando Deus. Cara, tem que parar com isso, gente. Isso não é de Deus. Eu estava conversando com uma amiga agora lá no telefone, e eu e ela estava conversando sobre isso. O problema da humanidade hoje em dia é não aceitar a palavra, só isso. Deus esgoela de falar, o Espírito Santo esgoela de falar dentro da igreja. A pessoa sai dali lá de fora e continua fazendo a mesma coisa. Ela não há uma mudança. Não adianta, a palavra não entra mais, a pessoa não aceita mais. A gente tem que ver isso, gente. Se a palavra não está entrando mais em você, você não está levando mais a sério o que Deus está falando, isso é um problema muito sério na tua vida. Você vai parar onde se não aceitar mais o que Deus fala? Deus me livre não aceitar mais. Eu estava olhando um casal que casou. Falar nisso, eu estou dando os parabéns aí, tá? Para a Fabíola e para o Douglas. Deus abençoe sua vida. Parabéns aí pelo casamento aí. Eu estava vendo eles, eu estava mostrando aí a Armin hoje de noite, não foi? Eu falei aqui, isso aqui é se consertar. Errou o alvo, entrou na contramão, volta e se conserta com Deus. A pessoa fica ali, não, tem que ser desse jeito, porque tem irmão, isso vai dar ruim. O Saulo, Deus falou para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti, Saulo. Recalça, você fica teimando ali no pecado. Conversão não é isso. Conversão, eu errei o alvo, errei. Vamos consertar. Eu não vou citar nada para não entrar em detalhes da vida deles, mas quem conhece eles, quem me conhece, sabe o que eu estou falando. Eles consertaram o negócio, estava lá com a certidãozinha de casamento lá. Sim, entendeu? Então, se a gente não abrir o nosso coração, se a gente não entender o que Deus está falando, fica complicado, pessoal. Sim ou não? Então, ele está falando isso aqui, ó, presta atenção. Deixamos o quê? Todo embaraço. Tem que parar com isso. Mas o que tem que deixar? Gente, preste atenção nisso aqui, porque Deus está falando com você. Ah, não acredito que é Deus, não. Tá, então continua com esse pensamento seu. Uma hora, Deus vai mostrar para você que é Ele que está falando com você. Tomara que seja de uma maneira agradável. Entendeu? Como o pastor prega lá, o que despreza a palavra, perecerá, pessoal. Pior coisa que tem é pensar, irmão, você não está fazendo isso com o pastor, você não está fazendo isso com um homem, com a mulher, você está fazendo isso com Jesus. Uma hora você vai precisar dele, irmão. Poxa, que pena, não vou poder te ajudar. Eu falei tanto com você, você não me ouviu. E aí? Hã? É sério. O que ele está falando que é para você deixar? Preste atenção, ó. Deixamos todo o embaraço e mais o que, pessoal? E o pecado. Ele está falando que é para você deixar o embaraço e deixar o pecado. Ah, mas eu não quero deixar, eu vou continuar. Irmão, depois você não vai poder culpar ninguém, o pastor, sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, seu avô, foi você que arrumou isso aí, você que não quis obedecer a Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no telefone de uma situação aí que me fizeram mal. Me fizeram mal, me prejudicaram muito esse mês. E me aconselharam, não, se eu fosse você, ia lá, botava na justiça, mas não sei o que. Eu falei, não. Orei a Deus, falei assim, eu estou entregando na tua mão. Quando foi menos de uma semana e pouco depois, hoje, eu descobri que a pessoa, deu ruim pro lado da pessoa. Deu ruim também lá pro lado da pessoa. Você está entendendo? A pessoa mexeu numa coisa que era minha. Eu vou até falar mais claramente. Um banco. Passei meu dinheiro para um banco.
pegaram o dinheiro meu lá, não sei para onde foi parar o dinheiro, liguei, ninguém me deu satisfação. Quando foi hoje, mais de uma semana e um pouquinho depois, eles estourou uma bomba lá e cancelaram o banco também. Bloquearam o banco, tiraram o banco do INSS, porque o meu pagamento do meu INSS passou para lá. Agora eles estão proibidos de fazer pagamento no INSS, porque o que aconteceu comigo? Aconteceu com um montão de gente. O pessoal querendo saber do dinheiro, cadê o dinheiro? Eles sumiram com o dinheiro do pessoal, estourou uma bomba lá pro lado do banco também, ficou estreito o negócio dele. Nem botei na justiça, mas eles mesmos se estouraram para lá. Porque quem faz o mal, o que acontece? Hã? Quem faz o mal, irmão, o mal vai voltar para a pessoa. Eles fizeram mal para mim, fizeram mal para as pessoas, tirando dinheiro da conta sem autorização, sem nada, mas agora deu ruim para eles. Sim ou não? Foram bloqueados. Aí a pessoa estava falando, mas se fosse você, ainda ia lá botar na justiça para pegar o desse mês que ficou lá. Eu falei, filho, eu não vou botar, sabe por quê? Já está dando para ver que eles me fizeram mal, colheram mal. Eu vou fazer o mal para quê? Vai me colher o mal também? Não, está na mão de Deus, deixa para lá. Eles mesmos se deram mal para lá. Porque o que a gente plantamos de mal, aquilo volta para a gente. Sim ou não? Isso é muito sério. Entendeu? Por isso que a gente tem que procurar se consertar com Deus todo dia. Não é que a gente vai ser mais santo, perfeito, não, mas a gente tem que ir lutando. Ele está falando para você deixar o embaraço e o pecado. Ó, deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia. Todo dia o pecado fica ali pertinho de você, tentando jogar você contra alguém, tentando fazer você odiar alguém, tentando fazer você jogar praga, tentando botar um ódio no seu coração, tenta fazer você mentir. Todos os dias ele está ali, tá, ó, te rodeando. Hã? Aí ele está dizendo aqui, ó. E corramos com o quê? Com paciência a carreira que nos está proposta. O que é correr? Olha só que estranho, né? Correr com paciência. Como é que eu corro com paciência? Hã? Não é estranho? Correr com paciência. Correr com paciência. Mas, pastor, o que significa isso? Que nós devemos correr, ter pressa de buscar Deus. E temos que ter paciência de esperar Deus agir. Entendeu? Você corre para buscar a Deus, você tem que ser rápido. Você tem que ser rápido para ouvir a palavra, você tem que ser rápido para orar, você tem que correr mesmo para cima de Deus. Mas com paciência, que você tem que ter paciência de esperar a resposta. Porque a prova da nossa fé é a paciência, você sabia disso? Ah, mas aí não aconteceu, não vai acontecer mais. Mas quem disse que não vai acontecer? Deus está preparando. Glória a Deus, corramos com o quê? Com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, pessoal? Para Jesus. Às vezes a pessoa não olha para Jesus, a pessoa olha para os defeitos dos outros. Isso é um problema, sabia? A gente tem que pedir a Deus, gente, a santificação dos nossos olhos. Porque Jesus disse o seguinte, se o seu olho for bom, todo o seu corpo será luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será trevas. Tem pessoa que só enxerga defeito no outro. O pai não presta, a mãe não presta, a avó não presta, o pastor não presta, o irmão não presta, o fulano não presta. O irmão tem que parar com isso, pelo amor de Deus. O meu pastor outro dia estava pregando lá, você tem que dar valor às pessoas que estão do seu lado, sabia? Tem gente que é ingrata, tem gente que é ingrata, já põe uma ingratidão, a pessoa não vê o esforço do outro. Você está entendendo? Para te ajudar, não vê o carinho do outro, porque ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém não, gente. Você entendeu? Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Um dia desse, eu estava pensando na minha mãe. Eu estava falando que Deus honra o pai e a mãe. Mandou honrar o pai e a mãe, né? Eu não posso achar que a minha mãe me criou, ela fez mais do que a obrigação dela. Quantas mães não jogam o filho no lixo? Quantas mães não pegam os filhos e botam para adoção? Hã?
E minha mãe não fez isso comigo, ela me criou. Sim ou não? Eu não tenho que ser grata a ela por causa disso? Ninguém é obrigada a criar, não. Ela podia, eu não quero, não. Eu já tenho filho, me dá dor de cabeça. Eu já vi mães sair da maternidade e dar a criança no colo de outra pessoa. Vai lá, cria. Eu não quero. E aí? Já vi mães ali no Hospital da Posse, eu estava lá na pediatria com o Igor. O Igor era pequenininho, recém-nascido. Tinha uma mãe, sabe o que ela fez? Estava sentada lá esperando o atendimento no pediatra. Demorou muito, tinha um banquinho lá, tipo assim, em volta assim, tipo de cimento. E a gente estava sentada. Sabe o que ela fez? Ah, isso está demorando muito, quer saber? Eu vou esperar não. Botou o neném lá no banquinho e foi embora. Daqui a pouco todo mundo correndo atrás dela, que ninguém acreditou que ela ia embora e deixou o neném lá. A mulher sumiu, deixou o neném lá. Aí chamaram as doutoras chamar a polícia para ver o que ia fazer com o neném. Neném enroladinho, eu lembro até hoje. Hã? A outra foi quando eu ganhei o Igor. Eu estava dentro da maternidade. Não tem aquela. Eu estava dentro da sala da maternidade, do quarto, né? Ali tinha mais 2 ou 3 mães comigo, quando eu ganhei o Igor. Tinha uma mulher lá, uma menina nova. Nova, mas na época ela era mais velha do que eu. Ela tinha quase 20 e poucos anos, né? Devia ter uns 26 anos por aí. Caraca, ela teve neném. Gente, que dor de cabeça que aquela mulher deu. Ela não queria dar mamar o neném. O neném nasceu, ela começava a falar com as enfermeiras. Eu não quero esse neném, já falei que eu não quero esse neném, próprio filho. E as enfermeiras, filha, mas você vai ter que amamentar o neném não pode ficar com fome, precisa do leite do peito. Eu não vou amamentar essa criança. E ela ficava chamando as enfermeiras a noite toda para levar o neném, ela não deixava nem a gente dormir. A mulher vinha, ela debatia com as enfermeiras, eu não quero esse neném. Aí as enfermeiras, por que você fez então o neném? É seu filho, mas que você não quer o neném? Rapaz, ela arrumou tumulto dentro do hospital, que não queria o neném, não queria dar mamar o neném, coisa séria. Aí sabe o que aconteceu? Eu quero que vá buscar o pai dele. Eu não quero esse neném. Fala com ele, que se ele não vir buscar, eu vou deixar aqui no hospital. Eu não vou levar para casa. Ela arrumou um tumulto lá dentro, que tiveram que dar chuquinho ao neném. O neném ficava no bercinho lá, mas as enfermeiras que ela dava chuquinho, o peito dela vazava, mas ela não dava na mão, né? Tiveram que chamar o pai da criança. No caso, o pai, eles eram separados, né? Assim, nem era separada, ela teve um caso com ele e engravidou. Tiveram que chamar o pai da criança, eu lembro disso até hoje que eu estava lá no hospital. Veio o pai da criança, veio a mãe, a avó no caso, né? Que é o pai a mãe do pai da criança, e veio a avó e o pai buscar a criança. E o rapaz chegou lá, ela falou, tira essa criança de perto de mim, eu não quero ver essa criança. Se você não levar, eu vou deixar aqui no hospital. Aí as enfermeiras preparou tudo, o pai assinou lá, eu lembro disso até hoje, o pai levou a criança, acabou. Aí ela deixou de dormir sossegada. Um mês depois eu encontrei com ela. Eu fui lá fazer teste do pezinho, no Igor. Pegar o resultado do teste do pezinho. Aí eu encontrei com ela, e aí? Eu falei, cadê seu neném? Ela, que neném? Desde aquele dia que eu entreguei lá o pai, não quero não. E aí, tu não quer ir pro baile comigo? Não, tá. Ainda me chamou para ir pro baile ainda. Olha que situação. Eu estou falando que eu vivi isso, eu vi isso. Hoje eu não vou dar valor à minha mãe. Eu dou sim, ela podia ter feito isso. Não quero, pronto, acabou. Não. Ela me criou. Ela pagou o preço. Ficou sem dormir. Renunciou muita coisa. Lutou para me criar. Como é que hoje eu não vou dar valor à minha mãe e meu pai, gente? Você está entendendo? Gente, a gente tem que ser grata a Deus. Porque hoje, por exemplo, eu posso agradecer a Deus por Deus ter levantado um pai e uma mãe que cuidou de mim.
Podia eu ter ficado órfã por aí, ó, ter sido criado no meio da rua, e Deus não deixou isso acontecer comigo. Será que eu não posso ser grata a Deus pela minha família, gente? Isso é sério. Entendeu? Tem gente que nada que Deus faz tá bom, tudo tá ruim. Sem comida tá ruim, a pessoa não agradece. Não agradece pelo pão que come, enquanto tem pessoas aí no meio da rua que, misericórdia, você dá aquele pão que tá duro lá no teu armário, lá que você joga pro cachorro, a pessoa vai ficar toda feliz. Sério? Eu às vezes encontro pessoas aí na rua, gente, que se você tu paga um salgado pra pessoa, parece que a pessoa nunca viu comida. E às vezes você nem liga, porque você tem aquilo ali em casa, você nem liga para aquilo ali. Trabalha a beça. Pessoas que ralam pra caramba para conseguir um pão. E às vezes a gente tem, nem agradecer a Deus agradece. E aí? Coisa séria. Então ele está falando aqui, ó, olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo e alegria lhes estava proposta, suportou a cruz, desprezando as afrontas, não é isso? E assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Jesus, ele suportou as contradições, porque você, quando é uma pessoa de Deus, os pecadores, né? As contradições. O que é contradição? Pessoas que ficavam contrário do que Jesus falava. Pessoas que não concordavam com o que Jesus está falando. Quando a gente não tem a mente de Cristo, enquanto a gente estiver em pecado, a gente não vai concordar com Jesus. Com o que ele fala. Vocês estão entendendo? Ele suportou o quê? As contradições, né? Dos pecadores. Quer dizer, a pessoa que não contradizia o que Jesus falava. Eles não aceitavam. E se a gente estiver em pecado, a gente nunca vai aceitar o que Deus está falando. A gente vai sempre achar que Jesus está errado, a palavra está errada, o pastor está errado, quem está certo é a gente. Mas por quê? Por causa do pecado. A gente pensa desse jeito. Então a gente não pode. Como andaram dois juntos, se não tiver de acordo? Tudo pode mudar, gente. É só a gente aceitar, não é bicho de sete cabeças, é só aceitar o que Deus está falando e concordar com Deus. Você entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Desprezando o quê? Não, que estava proposto. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Agora a gente chegou, agora a gente está chegando aonde eu queria. Ele está falando aqui, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, não é isso? Agora preste a minha atenção, pessoal. O que a gente começou lendo aqui na igreja? Quem lembra? Pelo amor de Deus, vocês já esqueceram qual foi o primeiro livro que a gente leu aqui, gente? Ixi, o negócio tá sério. Eu vou começar a orar por esquecimento, hein, gente? Oh, glória a Deus, pelo amor de Deus, gente, não me assusta não. Eu preguei isso agora. Eu já ia começar a pregar sobre esquecimento, que todo mundo novo. Tá todo mundo novo aí, gente, se esquecendo, pelo amor de Deus. Meu pai tem 84 anos, não esquece de nada. 82, né? Não esquece de nada. Deixa eu te falar. Nós começamos dizendo que todo aquele, né, que aceitou Jesus se tornou filho de Deus, não é isso? E vocês são todos aceitados Jesus, são todos batizados, sim ou não? Então vocês são todos filhos, concorda? Então olha o que ele está dizendo aqui, ó. E já vos esqueceste da exortação que vos que argumenta convosco, como o que, pessoal? Como filhos, não é isso? No começo, aí ele está dizendo, como filhos.
a correção do Senhor. Não desmaieis quando por eles for repreendido. Por quê, pessoal? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Lembra que Jesus, vocês aceitaram Jesus, agora vocês são filhos? Pastora, me explica o que é isso aqui. Irmão, se você é um filho e se você é uma filha de Deus, você vai aceitar a correção do Senhor quando você estiver errado, pessoal. A não ser que você não é filho. Porque Deus, ele corrige os filhos dele. Ele corrige a todos a quem ele ama. Que às vezes a pessoa está no caminho errado. E fica chateado quando Deus usa lá o pastor e a pastora para falar que está errado. A pessoa fica aborrecida. Mas, irmão, Deus corrige os que ele ama e açoita aqueles que ele tem como filho. Pastora, para quê? Para você se consertar. Porque ele não quer perder você. E quando nós saímos da palavra, começamos igual cedo, eu preguei cedo, você começa a viver pela sua cabeça, não ouve mais pastor, não ouve mais ninguém. Você está começando a pegar o caminho errado. Você está começando a pegar o caminho muito errado. E o demônio, ele nunca vai deixar você saber que o problema é você, nunca. Ele vai sempre botar a culpa, não é pastor, esse pastor desviou ele não tem. Você está entendendo? Não sabe mais o que está falando, ele sempre vai botar a culpa nos outros, não em mim. E quando você sai do caminho, você está fora da palavra, é um enorme perigo que nós corremos fora da palavra. Você entendeu? Porque tem gente que, por exemplo, Saulo saiu da palavra. O que aconteceu com Saulo? Acabou ele morrendo, os filhos dele morrendo tudo num dia só. O Saulo, ele estava fora da palavra. Quando ele foi lá para o caminho de Damasco, ele perseguindo os discípulos. E às vezes, graças a Deus, eu não estou colocando a espada em ninguém. Mas às vezes você percebe uma pessoa de Deus sem perceber, sabia? Você tem que vigiar isso. A pessoa de Deus está ali, você está... Na tua mente, essas pessoas... Na tua mente a pessoa não presta, a pessoa está errada, a pessoa... Irmão, tem que vigiar essas coisas. Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração. Eu não posso viver aqui na igreja vendo um montão de coisa em vocês. Ah, fulano é errado, ciclano é mais não sei o que. Irmão, tem que parar com isso, não é de Deus. Quem é de Deus tem a mente pura, o coração puro. Você procura ajudar, procura amar. Você entendeu? Então a gente tem que observar essas coisas. Você não aceita mais a palavra e Deus vai usar alguém para corrigir você. Mas por que ele está corrigindo? Porque Deus corrige e açoita que eles recebem com filho. Então às vezes a pessoa fica chateada porque ela foi repreendida. Mas irmão, se você é filho, você vai ser repreendido. Você está entendendo? Mas é para o seu bem. Eu não cansei de ser repreendido, mas é para o meu bem. Eu estava fora da palavra, tá? Deus puxou minha orelha. Mas isso foi bom, porque na hora eu fiquei meio triste, mas pelo menos eu voltei para o caminho certo. Se eu não tivesse ouvido a correção, eu teria me perdido. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desmaieis quando por eles for o quê? Repreendido. O que é repreendido? Deus vai repreender, que é para você voltar para o caminho certo. E aí ele está dizendo, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você é filho, você vai aceitar a correção do Senhor. Se você é filho, você vai aceitar quando Deus tiver que te corrigir de alguma coisa. Aí ele disse assim, ó, se suportais a correção, porque tem gente que não suporta. Pastor, me explica isso aqui. É fácil te explicar. A pessoa vem para a igreja, ela quer ouvir o quê? Que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar uma casa própria, que Deus vai abençoar, entendeu? Que ela vai ganhar uma loteria, sei lá, ela quer ouvir essas coisas. Mas às vezes tem pessoa que chega na igreja, quando Deus fala que ela tem que mudar, ó, você tem que parar de mentir, tem que parar de odiar e tal.
tem que obedecer a palavra, aí a pessoa murcha. Palhaçada. Você tá entendendo? A pastora, não sei o que ela tá pensando. E a pessoa já sai aborrecida da igreja. Isso, gente, isso é a mais pura verdade. Você põe uma palavra aqui, ó. Deus é contigo, Deus vai mudar a tua história. Todo mundo curte. Põe uma palavra ali para repreender a pessoa. Hã? Olha, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos e tal. Cuidado, pessoal, você que está afastado, volta para a presença de Deus, esses espíritos não voltar para a sua vida. Todo mundo vai odiar essa palavra. Porque ninguém, a maioria das pessoas não quer se consertar, só quer ser abençoado. Não é assim, gente. Filhos. Vocês que têm filho vão entender o que eu estou falando. Vocês não cuidam direitinho. Não alimenta, não dá comida, não compra uma roupinha, um calçado, sim ou não? Mas é só flores? Ou vocês não corrigem eles? Hã? Vai corrigir. Não é porque você é pai e mãe que você ama, que você... Ah, meu amor, vai te faz tudo que você quer. Xinga, arranca a cabeça do outro. Você vai fazer isso? Não, irmão. Você é seu filho, sua filha, você vai alimentar, você vai cuidar. Em vez de quando você vai levar lá no parquinho, mas você vai corrigir também quando for necessário, sim ou não? Então tem pessoa que pensa que vir na igreja, Deus só vai só te abençoar. Não vai corrigir você, não, irmão. Deus também se preocupa com você, do seu caráter, se você vai se perder, se você não vai, se você vai cair no pecado, o diabo vai segurar você, porque quando você cai no pecado, o mundo segura a pessoa. E o que faz a pessoa sofrer não é Deus. É que o pecado, o diabo me segurou, ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele vai fazer eu sofrer. Eu estou na mão dele, ele vai me oprimir. Sim ou não? Entendeu? Então Deus quer tirar você do pecado. Ele quer que você esteja bem. Então, até o pai na terra e a mãe na terra não é isso não, gente. Porque você ama, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Não. Existem regras. Ô Anderson, você e a Luciene tem o Guigui lá, não tem? Você ama ele, né? Você cuida dele, vai cortar o cabelinho também, ó, tá bem cuidadinho, cabelinho cortadinho e tudo. Isso aí é o quê? O pai e a mãe que tá cuidando. Deus me livre, acho que não vai acontecer isso. Nunca vai acontecer. O Guigui bate uma idade de 16, 17 anos, quer chegar 3 horas da manhã em casa. E aí? Vocês dormindo? Hã? Daqui a pouco bate, vamos botar assim, 18 anos, que já está aí na idade de maior. 19, vamos botar 19, já passou da idade é de maior, não é? Mas ele ainda não tem ainda a vida dele, ainda não casou, porque o pastor Mota diz que pai e mãe é para sempre, mas a autoridade da mãe e do pai ali dentro de casa ali, por isso diz, deixará o filho, deixará o pai e a mãe, né? Não deixou o pai e a mãe, tá em pecado, tá? Se quiser sair de casa, fazer bagunça, tá? Porque você ainda não casou, não tem sua vida, você ainda mora com seu pai e com sua mãe. Você tá entendendo? Nós vamos botar assim, 19 anos, mas Guigui ainda não se formou em alguma coisa, Guigui não trabalha fora, mas ele quer chegar 3 horas da manhã em casa. Quer sair para onde ele quiser sem dar satisfação? Tá certo isso, Anderson? Tu vai aceitar isso? Não, tu vai falar, não, filho, você ainda não tem sua vida, não. Você ainda mora aqui e aqui tem regras. Sim ou não? Você já fez 19 anos, mas aqui ainda está debaixo do meu teto, sim ou não? Você que ainda sustenta, que ainda cuida. Então, não funciona desse jeito. Você amou, você cuidou, você dá carinho, mas tem um limite. Existem regras, sim ou não? Hã? É a mesma coisa Deus. Deus ama eu e você? Sim. Deus cuida da gente? Sim. Mas existem regras, pessoal. O protocolo da Bíblia a ser seguido. E se a gente quebrar esse protocolo aqui, Deus vai corrigir você. Sim ou não? Você é filho, mas Deus te ama, não significa que você vai fazer o que você quiser, cuidar na tua telha. Você tem que fazer o que Deus está te orientando, obedecer ao Senhor. Glória a Deus? Sim ou não? Não é porque, por exemplo, o Anderson, a Luciene ama o Guilherme, que ele vai fazer o que ele quiser com o pai e com a mãe dele. Está até errado isso. Sai a hora que quer, responder, não dá satisfação, está errado isso. Está errado.
Até depois que ele casar, se ele for um menino temente a Deus, mesmo ele tendo a família dele, ele vai continuar respeitando e obedecendo o pai e a mãe dele. Até o irmão Anderson e a Luciene viver, ele tem que fazer isso. Tem a família dele lá? Tem, mas tem que ser obediente. Você está entendendo? Continuar amando o pai e a mãe. Não pode se esquecer da família. Tem gente que casa e se esquece do pai e da mãe. Vem visitar, não vai mais, gente. Não é assim, não. Levou a sério, deixará o pai e a mãe. Você deixará, que quer dizer que vai ter a família dele. Também não adianta você casar e ficar todo mundo ali dentro de uma casa só, que não vai dar ruim, entendeu? Mas tem que ir lá, não é deixar de amar, abandonar o pai e a mãe, né? Vai abandonar o pai e a mãe e se unirá com a sua esposa. Não, é deixar é uma coisa. Você vai ter que viver sua vida, mas não vai abandonar. Sim ou não? Coisa séria, né? Então ele está falando aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Ai, Jesus, cara, onde eu estava? Ele disse assim, ó, se suportais a correção, isso que eu estou falando, é todo. Quer ver um exemplo? Vamos dar uma paradinha aqui, eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Lembra quando Jesus estava pregando? Talvez vocês lembrem dessa passagem. Tinha um montão de discípulos. Ele começou a pregar, os discípulos, duro é para nós esse discurso. E saíram um por um. Ficou os 12. E Jesus falou assim, ué, e vós? Querem vós sair também? E o que Jesus fala? O que os discípulos, o que Pedro falou para ele? Não, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Esses ficaram, os outros não suportaram a palavra. Duro é para nós esse discurso. Nem todo mundo aceita a correção. Entendeu? Se Jesus estivesse falando ali, ó, todo mundo vai ficar rico. Aí todo mundo fica, aleluia, glória. Não, mas que Deus vai restaurar seu casamento. Glória a Deus. Mas não pode mentir. Já começou o pastor a jogar piada. Entendeu? A pessoa na hora da correção, a pessoa não quer. E eles lá, preste atenção, esses discípulos que saíram de fininho, na hora que Jesus na hora que Jesus realizou o milagre, eles estavam lá. Nas horas da multiplicação dos peixes, eles estavam lá. Por isso que Jesus ainda falou para ele, né? Vocês estão me seguindo pelo pão que perece. Mas não é você me seguir só pelo pão que perece, você tem que me seguir pela palavra. E quer dizer, na hora das bênçãos, na divisão dos pão, lá estava tudo lá. Na hora do ensinamento, que é para eles tomar juízo, parar de errar, meteram o pé. Ficaram só 12. Quer dizer que nem todos suportam a correção. Tem gente que fica com raiva, tudo sai da igreja, toma ódio do pastor, tudo por causa da correção. Aí ele está dizendo aqui, ó, se suportais a correção, Deus nos tratará como o quê? Como filhos. Não é isso? Você não é filho de Deus? Não quer ser filho de Deus? Então, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há e a quem o pai não corrige? Você já viu um filho que nunca foi corrigido pelo pai ou pela mãe? Então esse filho, gente, desculpa falar, pai e a mãe amam esse filho. Porque se você ama, você vai corrigir, sim ou não? A criança sai correndo no meio da rua, na frente do carro. Você não vai corrigir? Está errado? Não. Aí a criança vai para a escola, chega lá, um materialzinho esquisito, diferente em casa. Se você é uma pessoa correta, você vai procurar saber de onde é esse material. E se hoje a pessoa chega lá com um pacote de canetinha que não é dele, ou dela, aonde você pegou esse pacote que tem que se procurar saber? A mãe depois chega com um tênis, daqui a pouco chega com o celular, de onde que está tirando isso? Mãe, eu achei essa borracha, sei lá dentro da sala de aula, mas por que você mostrou a tia? Não, mas por que você trouxe ela para casa? Porque eu achei lá no chão. Não, se você achou dentro da sala de aula, tem dono, alguém perdeu aqui dentro. É diferente de você achar uma borracha na rua, por exemplo.
Você achou uma borracha na rua? Como é que você vai ficar procurando o dono? Botar na internet, gente, alguém sabe de que se existe milhões de borrachas igual. Não tem como, sim ou não? Mas se perdeu dentro da sala de aula, a gente sabe que é de algum aluno ali. Se você procurar a professora, olha, eu perdi essa borracha aqui, tia, dá para você ver de quem é aí? A professora, gente, quem perdeu uma borracha assim, vai aparecer um dono, tava ali, sim ou não? Aí eu não tenho que pegar a borracha e levar a borracha para casa. Mas se eu achar no meio da rua, diferente. Achei um celular dentro de uma sala de aula. Ou dentro de uma sala, por exemplo, igual eu fiz na autoescola. Achei uma sala, um celular dentro do banheiro da autoescola. Eu não achei não, gente, estou dando um exemplo. Ou achei um celular dentro da sala de aula. Uma coisa eu sei, era de algum aluno ali. Ou do próprio professor que esqueceu ali. Qual é o meu dever? Se os alunos já foram tudo embora, chamar o instrutor, o responsável pela autoescola, olha, eu achei esse celular aqui. De repente é de algum aluno, ver de quem é, certo ou errado. Agora, se eu estiver andando na rua, olha para um lado, olha para não tem ninguém, tem um celular caído ali, se eu pegar o celular, olhar, mesmo assim eu posso até tentar ligar para saber de quem é o celular. De repente a pessoa perdeu, tadinho, precisava daquele celular, não custa nada ligar para ver se eu consigo devolver. Mas eu achei R$50 caído na rua, olhei para um lado, para o outro. Como é que eu vou sair procurando de quem é R$50? Até porque se eu falar quem perdeu R$50, vai aparecer 10 donos. É mesmo, vai sair até briga. Vai sair até briga. Eu acho que não vai. Você não é nem o dono, mas se não voar, é 5 de mim por causa de R$50. Entendeu? Aí fica meio complicado. Então, é diferente. Entendeu? Então o pai corrige o filho. Onde você pegou isso? Tal lugar. Não. Seu dever, nós vamos lá na escola, vamos procurar sua professora, sua diretora, sei lá, você vai levar e a gente vai falar com ele, com ela. Você achou isso aqui dentro da sala de aula, você vai devolver. E não faça mais isso. Mesmo se, não sei de quem é, mas você procura lá a pessoa responsável e entrega, porque não é seu. Porque se você não fizer isso, amanhã depois é uma cartilhazinha, aí depois, entendeu? Vai ficar um tênis, aí daqui a pouco tá fazendo o que não deve. Entendeu? Sim ou não? Porque quem pega um palito de fósforo, pega uma caixa. Daqui a pouco pega um isqueiro, e aí? Então o pai e a mãe corrigem seus filhos quando ele está errado. Assim é Deus. Quando você está errado, Deus vai usar alguém para te corrigir. Quer ver um exemplo? Quando Saul errou, Deus não usou Samuel para ir lá falar com ele? Ele não aceitou a correção. Por isso que ele está falando assim, se suportar essa correção, você vai ser chamado de filho. Você vai ser participante das bênçãos de Deus. Se você não aceitar, a pessoa se perde. Saul não aceitou, se perdeu. Mas o Samuel foi lá, foi corrigir ele. Depois o Davi. O Davi, quando errou, o que Deus fez? Usou o profeta Natan para ir lá repreender ele do erro dele. Só que a diferença entre Davi e o Saul foi que o pecado do Davi era muito pior do que o do Saul. Muito pior. Mas o Davi aceitou. O que ele aceitou, gente? Quem está lendo aqui? Ele aceitou a correção. Ele aceitou a correção do Senhor. Já o Saul não aceitou, endureceu o coração. Entendeu? Deu ruim para ele. Quando nós não aceitamos, começa a dar ruim, desanda tudo. E você sente que você não está bem com Deus, sabia? Você sente, você não está legal, seu coração tem alguma coisa pesada, você não está legal com Deus, porque você não está aceitando o que Deus está falando. Quando você se rende mesmo a Deus, aí aquilo passa, você vai ter uma paz, um sossego, uma alegria, não tem nada te cobrando na sua mente que você está errado. Sim ou não? Então ele está dizendo aqui, se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, não é isso? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Agora preste bem atenção nisso aqui, pessoal.
Mas se estás sem disciplina, que disciplina é essa? Palavra de Deus. Se você está sem a palavra, sem a disciplina, você está vivendo pela sua cabeça, você não está vivendo o que Deus está falando. Igual eu preguei hoje de manhã. Mas se você está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Gente, preste atenção. Toda pessoa que é feito filho de Deus, como eu preguei no começo, que se torna filho de Deus, todos eles vão ter o mesmo ensinamento. Jesus vai ensinar a todos a amar os seus inimigos, perdoar, honrar pai e mãe, obedecer pastor, devolver dízimo. Todos eles vão ser ensinados a mesma coisa, a orar, buscar a Deus, todos. Você entendeu? Deus não vai fazer uma acepção de pessoa, todo mundo tem que honrar o pai e a mãe, mas você eu te dou vou quebrar seu galho. Deus não vai fazer isso. Todos têm que amar seu inimigo, mas você, no seu caso, eu entendo, porque aquela peste também, Deus que me perdoe, Deus não vai fazer isso. Até eu odiaria ela, Deus não vai fazer o troço dele. Sim ou não? É para todos os ensinamentos. Aí ele está dizendo aqui, ó. Mas se estás sem disciplina, no versículo 8, né? Mas se estás sem disciplina, a qual todos são feitos, são participantes, sois então o quê, pessoal? Bastardos e não filhos. Então você não está sendo filho de Deus. E as bênçãos e as promessas é para quem? Para os filhos, não é para os bastardos. O problema é esse. Por isso que Deus falou lá no livro de Deuteronômio, né? Se ouvides a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti. Quando? Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Então as promessas de Deus é para os filhos. E os filhos, eles são ensinados na palavra, são corrigidos quando eles erram e eles obedecem. Eles obedecem porque são corrigidos. Você está entendendo? Filho não é aquele que vive fora da palavra, você não aceita a correção, então você está sendo bastardo, não está sendo filho. Por isso que a bênção dos filhos, por isso que a bênção de filho ainda não aconteceu. Aí ele está dizendo aqui, ó. Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o que, pessoal? Bastardos e não filhos. Além disso, além de que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, não é isso? E nós os reverenciamos. Sim ou não? Isso aqui é antigamente, pessoal. Antigamente, os pais e as mães, não eram todos não. Dava varado, batia de cinto, até pedaço de pau voava, vassoura voava. Sério. A pessoa corria, braça, o chinelo alcançava, não tinha essa não. E parece que as mães, sei lá, parece que a pessoa tem um sexto sentido, irmão. Porque a mãe nunca, às vezes a mãe nunca jogou, como é que é o nome daquele negócio? Que joga assim, não, aquela bola que joga assim, que derruba um montão de joga assim. Boliche. A mãe nunca jogou boliche, nunca jogou basquete, mas como é que ela acerta certinho o chinelo de longe? Não, a gente vai tentar acertar, não vai pegar, mas as mães não, pegava certinho, ela já estava com ele. Então as mães e os pais faziam isso, irmão. Abre a mãozinha aí, braço. E a gente amava, sempre amou, sempre respeitou, é ou não é assim? Hoje em dia, isso era antigamente, ele está falando, tinha os pais que os corrigiam e depois ele fazia. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem filho que não leva um tapa. Se a mãe corrigir alguma coisa, não faça isso, que está errado, entra em depressão. Não levou, é sério, Suzy. Estou te falando. Tem. É sério isso. Entendeu? Ameaça. E se você corrigir, não pode, se está errado, entra em depressão. Está com
com crise de não sei o quê. Você tá entendendo? Eu quero ver uma história. Eu acredito que você não odeia tua mãe. Então a gente aprende, né? A gente sabe hoje que é pro nosso bem. Eu e meu irmão mais velho já vinha uma distância de lá de casa até em Heliópolis, de cueca. Aí. Olha aí o que a mãe faz. Não, mas a mãe antigamente era assim. Sério, eu vi tinha uma menina, que era a avó dela, ela morava lá da minha casa. A menina com 9 anos fazia xixi na cama. Todo dia de manhã era aquela cena. Arrastava o colchão para fora, a avó dela botava ela só de calcinha no quintal e vrapt, e ela só pulando, as varadas, né? Da varada, né? E ela pulando da gente. Até hoje eu lembro aquela calcinha branquinha, só de calcinha pulando no quintal. A avó dela batia nela para ela parar de mijar na cama. Mas nada, quanto mais batia, mais mijava. Coisa séria. Você tá entendendo? E aí os filhos não odiavam o pai e a mãe. Depois cresceu e até entendeu que muitas das coisas, se não tivesse sido corrigido, hoje em dia talvez seria uma coisa pesada. Estaria roubando, entendeu? Tem muitas coisas que não fizeram porque foi corrigido pelo pai. Até agradece. Ai, meu Deus, se não fosse aquelas varadinhas, hoje não estaria. Entendeu? Ele está falando. Agora, hoje em dia, se deixar, a gente na igreja não pode ser assim. Que a igreja Jesus disse, céu e terra passará, mas minha palavra não há de passar. Tem filhos que... Hoje em dia, se ele não quiser ser ensinado em casa, eles vão ser ensinados aí no mundo. E no mundo eles vão saber. Nossa, pelo amor de Deus, olha, eu vou te falar um negócio pra você. Se todos os filhos soubessem que está debaixo das asas da mamãe e do papai, está num castelo protegido, com pedrinha de brilhantes, coisa séria. Aquela menina que veio aqui domingo, não tem? Que deu aquele testemunho, ela estava contando ali. Ela, pastora, eu dormia com faca e tudo, não é porque eu sou ruim, não. É que lá ou você se defende ou você morre. Porque lá eles brigam por causa de um pedaço de pão. Se um pegar um pedaço de pão maior, eles ganham pão na rua, porque ela morava na rua. Se um pegar um pedaço de pão maior do que o outro, ele sai até morte, facada e tudo por causa daquele pedaço de pão. Ali você tem que aprender, ela fala, ali você tem que aprender a viver. Se você não andar armado, você morre ali. O negócio é sério. Você está entendendo? Então, ele está falando aqui. Então, a gente tem que aprender duas coisas. Ser corrigido por Deus e corrigido pelos nossos pais, gente. Não é assim, não. Não, eu sei que eu estou falando. Vai quebrar a cara, irmão. Vai quebrar a cara. E depois vai, meu Deus, porque eu não ouvi, mas o que? Deus está falando. Você está entendendo? Coisa séria. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele diz, mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É isso? Aí ele diz, além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais a quem? O Pai dos Espíritos para viver. Então, se você obedecer ao seu pai, sua mãe, você não vai se sujeitar muito mais a Deus, que é para você não perder a sua salvação, que é para você ser abençoado, entendeu? Aí ele está dizendo, porque aqueles que, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiram, que é o pai e a mãe, como bem lhes parecia. Mas esse não. Esse para nosso proveito, para sermos participantes de quê? Da sua santidade. É para isso que Deus nos corrige, para que a gente seja participante das bênçãos, da santidade de Deus. E às vezes a gente quer participar da santidade, mas a gente não quer obedecer. Não. A gente tem que obedecer para ser participante. Para participar da santidade, das bênçãos. E ele diz, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gosto. Você não fica feliz. Quem é feliz? Quem fica feliz quando é corrigido? Quem fica feliz quando é chamado
de ser corrigido? Ninguém. Se é elogiado, a pessoa gosta. E elogio fica tudo bem, mas se você for corrigir, a pessoa não gosta. Por mais que ela saiba que está errada, na hora ela não gosta. Às vezes ela sai dali injuriada porque uma pessoa corrigiu ela. Depois ela vai pensar direitinho até que a pessoa está certa. Mas na hora ela ficou chateada. Na hora ela não gostou. Ela só vai pensar nisso depois. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas olha o que ele está falando, ó. Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitado por ela. Na hora você pode até ficar assim meio triste, mas depois você vai agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, ter levantado lá o Bernardino, Bernadette, sei lá, o Gil, para me corrigir. Porque se eu não tivesse sido corrigido, hoje eu não estaria aqui. Você vai estar bem com Deus. Deus vai abençoar você, você vai estar na bênção e vai entender que foi porque Deus te colocou ali, você foi corrigido para estar ali. Sim ou não? É melhor do que Deus não corrigir, ninguém corrigir, você pegar o caminho errado, aí se perde aí, igual o Saul, nem bênção, nem nada, aí como é que fica? Então, pessoal, Deus, Ele é o nosso Pai. Nós somos filho de Deus. A gente tem que entender que o Pai corrige aquele que Ele ama. Se Ele corrige você, é porque Ele te ama, não é porque Ele te odeia. Se Ele te odiar, você vai fechar. Tu quer ir? Vai, o problema é seu. Mas a pessoa se perder lá no mundo. Entendeu? Se Ele corrige, é porque Ele ama e Ele tem você como filho. E a minha parte, pastor? A tua parte é obedecer a Deus, irmão. Aprender com a correção, pedir força a Deus e ficar na palavra. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu já saí. Irmão, Deus não quer saber, presta atenção. Isso é muito sério que eu vou falar com você. Na verdade, Jesus não está interessado no que você fez até hoje. De hoje para trás, Deus não é de passado, Deus é de futuro e de presente. Ele não está interessado no que você fez até hoje. O interesse de Deus é o que você vai fazer daqui para frente. Então, eu posso ter errado até hoje. Ele disse, se você for fiel, confessar os seus pecados, serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Só que a gente tem que dar meia volta. Errou. Eu vou me corrigir com Deus e vou parar por aqui. Por que dá ruim? Porque às vezes a pessoa sente que está errado, mas ela até pede perdão a Deus, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Então você não mostra para Deus que você realmente se arrependeu. O arrependimento você muda, quando você toma a decisão, você toma nojo daquilo ali. Não, isso eu não vou fazer mais. Você ora a Deus, pede força a Deus e se livra daquele pecado. Aí você está mostrando para Deus que você realmente se arrependeu. Agora se eu ficar, me perdoa, daqui 5 minutos eu estou fazendo a mesma coisa. Me perdoa, daqui 5 minutos aí, Deus vai olhar para pensar que ele está de brincadeira com ele, entendeu? Sim ou não? Então, pessoal, vamos orar então em nome de Jesus, vamos tomar o cálice da saúde. Pessoal, eu ia avisar lá hoje, mas não consegui avisar que essa semana eu não estou fazendo programa da rádio. Porque a gente fizemos uma mudança, tivemos que desinstalar a rádio daquele celular, passar para outro celular, porque aquele não estava dando para usar mais, então a gente e a rádio ela é online. Como a rádio é online, ela vai ter que instalar tudinho lá. Os áudios, tem que passar tudo para lá, entendeu? Não assim, os áudios da pregação, que a pregação eu estava me esforçando para fazer ao vivo lá, mas tem o rádio, tem as propagandas, os louvores, tem que passar tudo para lá. E por enquanto ela está zerada, não passei nem os áudios, nada, porque não deu tempo. A gente estava formatando aí o celular para gravar no Instagram, quando acaba, o Instagram estragou. E aí Deus vai dar uma outra saída aí pra gente. Glória a Deus. Gente, podem pegar o cálice aí, que eu já volto.
a Deus. Amém, pessoal? Gente, feche seus olhos em nome de Jesus. A gente vai orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos ensinou. E eu venho pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar essa pessoa. Essa pessoa, Pai, que precisa de um milagre, que precisa de uma transformação no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Que o Senhor venha ajudar, Pai, essa pessoa, em nome de Jesus. E eu estou paralisando toda ação do mal e exigindo que saia em nome de Jesus. Paraliso toda ação de Satanás exigindo que saia da mente, da saúde, da vida espiritual, da prosperidade, do casamento, que saia em nome de Jesus. E, Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor transformou o Senhor transformou a água em vinho, assim eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor transforme esse líquido num remédio, num poder que cura, que liberta de todo mal. E quando essa pessoa tomar, todo mal vai sair em nome de Jesus. É assim que eu oro, abençoo, peço que o Senhor receba os dízimos, ofertas, e o Senhor entregue no seu altar. O Senhor disse: os que me honrarei. Cubra com teu manto santo e leva todos em paz em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Amém. Minha mãe mandou boa noite, a paz para todos os irmãos. Amém, mãe. Deus abençoe, tá? A paz do Senhor, uma noite abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal. Pode tomar do cálice. Não fica com medo, não está tão gelado assim, não. Tá? Põe ali pra mim. Tá pesado? Pode pôr ele pra mim. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Em nome de Jesus.